Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, nós estamos alegres, estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Graças a Ele, nós estamos avançando no Evangelho Eterno. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, não é de jeito nenhum, não estaríamos aqui e nem estaríamos, agradecendo a Ele por cada momento que passamos, por cada momento que vivemos, cada dia alegre no seu Espírito. Louvado seja o nome do nosso eterno Criador. Às vezes alguém pergunta assim: Roberto, por que o Senhor fala louvado seja, o Senhor fala em nome do nosso Criador? Querido, sem Ele, nada que foi feito se fez. Sem Ele, eu não estaria aqui hoje falando sobre o Evangelho Eterno. Claro que, em primeiro lugar, Deus, depois nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, o qual tem nos ajudado bastante, a entendermos o Evangelho Eterno. E aí nós seguimos em frente. Graças a Deus, um abraço aqui para o nosso irmão Cláudio Mendes, para toda a equipe, que faz esse trabalho maravilhoso, graças a Deus. Só pegar um objeto aqui, tá, irmãos? Graças a Ele, nós estamos aqui, crescendo, evoluindo, porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Criador é tremendo. Meu querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o sistema religioso que aí está, se eles não obedecem à Bíblia do jeito que ela é, a palavra do nosso eterno Criador, se eles dizem que tem a Bíblia como bússola das suas vidas, sabemos que isso é mentira. Se a Bíblia diz que Deus, ele não habita em templo feito por mão de homem, se a Bíblia diz que não existe Santa Ceia na Bíblia, se a Bíblia diz que o batismo em água era o batismo dos judeus, se a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus no Espírito não precisa de religião, se a Bíblia diz que o único pastor que nós temos, que eu nem sei se eu posso usar isso, me veio uma coisa na cabeça agora, eu acho que não. Acho que não. Se eu falar que Jesus é o meu pastor, eu tenho que voltar ao passado. Se eu falar que Deus é meu pastor, eu tenho que voltar ao passado. Por quê? Como que surgiu o título de pastor? Como surgiu? Porque Israel eram conhecidos como ovelhas. Não é eu e você. Eu e você somos filhos de Deus no Espírito. Filho não tem pastor, filho tem pai. Quem precisava de pastor era ovelhas. Então, como o povo de Israel foi conhecido, foi taxado como ovelhas perdidas da casa de Israel, então eles precisavam de um pastor. Eu e você, depois do juízo, depois da cruz, precisamos de um pastor? João 10, ele está antes da cruz ou depois da cruz? Antes da cruz. Se a cruz, ela veio para definir tudo, se o juízo foi o passar da régua, foi o plano de Deus em plena cumprimento de tudo que havia de acontecer. Então por que eu vou usar essa expressão que Jesus é o meu pastor, se eu não sou nem israelitas e nem Jesus, mas é Jesus? Então,
o sistema religioso, eles continuam ensinando dessa forma. Beleza. Mas se eles continuam ensinando dessa forma, o que está havendo? O espírito da mentira, do engano, da hipocrisia está atuando no meio desse povo. Lembra de Efésios capítulo 2? Paulo disse assim, ó, no versículo 2. Versículo 1 e 2. Paulo diz: Ele vivificou vocês quando vocês ainda estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andavam outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando você ensina a Bíblia, que muita gente não quer ouvir. Quantos comentaristas que entram aí no meu vídeo e falam assim: irmão Alberto, eu levei o seu vídeo para a minha família, para meu irmão, para minha prima, para minha cunhada, para meu primo, e eles falaram que isso aí é coisa do diabo, isso aí é coisa do maligno. Mas eles não querem saber de ir para a Bíblia. É mais fácil criticar. É mais fácil dizer que aquilo ali é errado. Verdade ou mentira? Aí eu te pergunto, meu querido. Aí eu te pergunto. Esse espírito que atua na vida dessas pessoas é o Espírito de Deus ou é o espírito que atua nos filhos da desobediência? E se Jesus viesse aqui hoje? Mesmo sabendo que isso nunca vai acontecer. Mas e se ele viesse aqui hoje e falasse com esses crentes fanáticos, que era para eles pararem de uma vez por todas de frequentar templo religioso, parar de tomar banho na água e dizendo que é batismo, parar de comer pão e vinho dizendo que é santa ceia, será que eles obedeceriam? Ou eles pegariam Jesus, levavam lá para a NASA e colocavam no primeiro foguete que tivesse rumo a essas alturas que aí está? Fariam, né? Era mais fácil para eles pegar Jesus e mandar numa nave espacial e sumir com ele. Não para o universo, como eles ensinam. Eu tenho um pensamento, não é? Muito diferente daquilo que muita gente fala sobre o universo. Eu tenho um pensamento diferente, mas não cabe aqui eu pormenorizar nesse vídeo. Meu querido, nos dias de Timóteo, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos dias de Timóteo, já estava acontecendo isso aqui, ó. E olha que Timóteo, ele pregou antes do juízo. O único que falou durante o juízo foi João. Olha o que Timóteo diz. Timóteo 4, 1 Timóteo 4. Eles estavam aguardando os últimos dias, eles estavam aguardando o juízo. Sabia que tudo se repete? Tudo está se repetindo. Tudo está se repetindo. Por quê? A mesma coisa que acontecia lá em Israel, antes do juízo, está se repetindo agora, 2000 anos depois do juízo. Aí você fala assim: o que, irmão Alberto?
Eu vou ler para você. 1 Timóteo capítulo 4. Isso aqui era a apostasia dos últimos dias, antes do juízo. Mas o Espírito, com E maiúsculo, anote aí, Espírito com E maiúsculo, Espírito com E maiúsculo, expressamente diz que Espírito com E maiúsculo era esse, que estava dizendo ali, que estava mostrando ali. Que Espírito que era? É com E maiúsculo, era o Espírito de Deus. Era o Espírito de Deus. Preste atenção. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Querido, esse espírito que estava dizendo no meio do povo, na consciência, no coração, na mente do povo, que nos últimos dias ou nos últimos tempos alguém ia apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina do demônio, era o Espírito de Deus. Estava avisando que nos últimos tempos estavam ali vivendo, aqueles que estavam ali vivendo, alguns iam dar ouvido a espíritos enganadores. Espírito enganador aqui não é com E maiúsculo. Que espírito era esse? O espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito que levava as pessoas a acreditar numa mentira achando que é verdade. E por quê? Como a força desse espírito de enganador, esse espírito do engano, da mentira, da hipocrisia, ele atuava por quê? Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Você já se deparou com alguém, algum crente, e já mostrou para ele que pelo tempo verbal bíblico, pelas colocações verbais bíblicas, pela cultura, pelo remetente, pelo destinatário, tudo na Bíblia já se cumpriu, e aquela pessoa falou assim: você está endemoniado, você está com o cramunhão nas costas. Você já se deparou com isso? Aí, se você já se deparou com isso, e alguém falou assim para você, é porque o espírito que está nessa pessoa não é o Espírito de Deus. É o espírito de quê? Enganador. É o espírito que leva as pessoas a acreditar na hipocrisia dos homens. Ah, Alberto, mas isso aí já cumpriu. Tá, cumpriu? Cumpriu. Tudo bem. Isso aqui foi por tempo deles. Mas e por que as pessoas não acreditam na palavra de Deus? Não acreditam que nós vivemos no Evangelho Eterno? Não acreditam que ninguém precisa de templo para adorar a Deus? Por que as pessoas não acreditam nisso? É por causa do pastor? É por causa do líder religioso? Ou é por causa da Bíblia? Por causa da Bíblia não é não. Porque é a Bíblia que diz que Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz que o verdadeiro batismo, 1 Pedro 3:21, é a lavagem de uma boa consciência em Deus. Não é mais aquela obra que era feita na água para purificar alguma coisa. Não purificava nada. Aquilo lavava a pessoa por fora.
E o verdadeiro batismo, que é de uma boa consciência, limpa a pessoa por dentro. Romanos 6, ali fala que o batismo, que eles, já nos dias de Paulo, que eles acreditavam, João já tinha morrido, Jesus já tinha ido para o céu, voltado para o céu, mas não como Jesus e nem como Cristo ressuscitado. Ele voltou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou seja, aquela posição que ele tinha quando ele era Deus, para ele vir aqui, ele se tomou forma de homem. Mas antes dele ir, ele se tornou o Cristo ressuscitado e depois se tornou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, voltou a ser o nosso eterno Criador. Então, se as pessoas acreditam nisso por causa dos seus líderes, que espírito é esse que está atuando? Que espírito é esse? Olha só, nos dias de Paulo, Paulo já ensinava que aos crentes de Corinto, que eles eram o templo do Espírito Santo. Ele ensinava. Aí eu te pergunto, 2000 anos depois que Paulo falou isso, as pessoas não acreditam que o corpo deles tem mais valor do que o templo físico, do qual eles vão para dizer que estão adorando a Deus. Esse povo, eles dão valor mais ao templo, o que é ensinado naquele templo físico, do que no próprio corpo, que é o templo, o santuário do Espírito Santo. Ah, mas o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um lugar, o Espírito Santo de Deus é a capacidade que ele colocou em você para você conseguir resolver todos os problemas que você precisar resolver na sua vida. Se você precisar agir como um poliglota, você vai agir. Se você precisar agir como médico, você vai agir. Se você precisar agir como alguém, né, que você nem imaginava, num momento ali, de repente aconteceu alguma coisa, que você precisou fazer alguma coisa, que você não tinha capacidade para isso, mas o Espírito Santo, ele te dá a capacidade. Porque o Espírito Santo, ele não veio em ninguém para fazer a pessoa falar língua que ninguém entende, querido. O Espírito Santo de Deus, ele se distribui, ou ele se divide, dividir não de dividir contenda, dividir é em repartir. Ele se divide em várias coisas. O capítulo 11 de Isaías, o Espírito de Deus, o Espírito do conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito, os 7 Espíritos, mas é um só. Então, esse Espírito aqui, ó, ele já atuava naquela época. Agora, esse Espírito que está atuando dentro das igrejas evangélicas não é de Deus, não. Esse não é o Espírito de Deus. Esse Espírito aí, ele pode ser tudo, menos o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele não engana ninguém. O Espírito de Deus, ele não usa a Bíblia para mentir para ninguém. O Espírito de Deus, ele não usa o pastor para enriquecer nas suas costas. O Espírito de Deus, ele não manda um pastor fazer um templo para enriquecer. Não. Isso é mentira, isso é engano. Agora vamos aqui, ó, em 1 João, no capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito. Esse espírito aqui também, ele é com E minúsculo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Tá vendo? Provai se os espíritos, ainda é com E minúsculo, porque existe vários tipos de espírito. O Espírito de Deus e o Espírito do engano. O Espírito da desobediência, o Espírito da mentira.
o espírito que faz a pessoa cair do engano. Então ele disse assim: provai se o espírito vem de Deus, porque já muito falsos profetas têm surgido no mundo. Surgiram naquela época. Imagina hoje. Mas hoje, nós podemos taxar alguém de falso profeta? Não. A lei e os profetas duraram até João. Lucas 16:16. Então por que fala que já muitos falsos profetas têm surgido no mundo? Isso aqui era no primeiro século. Isso aqui era antes do juízo. Mundo era o mundo habitado da época. Então esses pastores que estão aí pregando mentira, falando falsidade, falando coisas da sua própria cabeça, é falso pastor, é falso profeta? Não. Aquilo ali é o espírito maligno que existe dentro deles, que nunca vai sair. Por quê? Aquele espírito é espírito com E minúsculo. É hipocrisia, é mentira, é maledicência, é tudo quanto é coisa ruim. Mas aquilo ali sempre vai existir. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus, ele vai para a sepultura, a carne, mas o Espírito volta para lá. E quem tem o espírito do engano, a sepultura vai abraçar tudo e vai exterminar tudo. É só isso. Acredite ou não, é isso que acontece. Agora olha aqui em Judas, o versículo 19. Só tem um capítulo. Judas, versículo 19. Olha só que coisa interessante. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Aí sim, com E maiúsculo. De qual espírito que Judas estava falando? Não era o Iscariotes, tá? De qual espírito que Judas está falando? Que essas pessoas que causam divisões, são sensuais, não têm o Espírito. O Espírito de Deus. Deu para entender? Não crê, querido. Cuidado. Você pode estar sendo enganado pelo espírito que não é de Deus e acha que é mentira, que é verdade. Deus o abençoe e tamo junto, meu querido. Amém.